Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero refletir sobre Efésios capítulo 6, verso 10, que diz o seguinte: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo, que é o nosso adversário, que é o inimigo da minha alma e da sua alma. Mas Deus, Ele preparou, Ele nos dá um armamento de guerra e a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os nossos adversários que são espirituais e que muitas vezes o nosso campo de batalha é a nossa mente. Na maioria das vezes é a nossa mente que é um campo de batalha. E hoje nós vamos aqui estar refletindo como vestir e revestir dessa armadura que Deus ele propõe para nós aqui nesta palavra de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Eu quero dizer para você que esta armadura, ela não é um ritual, mas é um entendimento de quem é você em Cristo Jesus. Nós precisamos entender com a nossa mente a nossa posição, o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Então, não é um ritual. Eu coloco o cinturão, eu coloco a couraça, eu coloco os calçados, eu coloco a espada, eu pego a espada. Nós precisamos ter o entendimento de andar neste caminho que é Cristo Jesus. E aqui é tudo pela fé. Então, quando Paulo ele fala sobre a armadura e como vestir a armadura de Deus, ele inicia falando: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sedes fortalecido no Senhor. O Senhor é a nossa força. E ele segue falando para que nós possamos estar firmes e que nós possamos resistir. E o inimigo, ele tem que bater em retirada quando nós estamos posicionados com esta armadura. A primeira peça da armadura aqui é o cinturão da verdade. Quem é a verdade? O que é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Cristo. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós entendemos a nossa posição em Cristo, nós nos revestimos dessa verdade que é Cristo, a verdade que liberta, a verdade que põe por terra todo o engano, todo o sofisma, toda mentira, toda religiosidade de mentiras, de enganos, de sofisma que não te leva a Deus. Jesus é a verdade e nós precisamos estarmos cingidos com esta verdade, que é Cristo Jesus. Nós já temos esta armadura quando nós cremos em Jesus e passamos a entender o caminho da cruz, porque foi na cruz que ele venceu a morte, trazendo vida para nós. E ele conquistou todas as coisas na cruz e venceu por nós.
Nós precisamos entender isso, termos esse entendimento, que nós precisamos andar nele, estar nele, firmado nele, porque a nossa proteção é ele, que nos protege, porque o poder vem dele e ele nos protege. Então, a primeira peça é o cinturão da verdade, que vai nos proteger e nos dá entendimento, porque a palavra nos dá entendimento. E quando nós firmamos naquilo que Cristo diz, nós vencemos a luta, vencemos as circunstâncias, as batalhas, deleitando nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem para nós. A segunda peça é a couraça da justiça. Essa justiça, ela não é um atributo ético. Esta justiça é o próprio Cristo. Mas a justiça de Deus é a justificação em Cristo. Em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos perdoados. Então, veja que em Cristo funciona como uma proteção, esta couraça da justiça, que nos protege dos dardos inflamados do maligno. E para que isso aconteça, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Isto é, estarmos meditando na palavra e firmados em Cristo. Então, ele nos livra de todo dardo do maligno. Romanos 8,33 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus que nos justifica. Romanos 8,33. E isso precisa estar na nossa mente, que nós somos justificados em Cristo Jesus, porque ele foi para a cruz para que nós sejamos livres de toda culpa, que nós sejamos livres de toda prisão da nossa mente, de todo pensamento cativo que quer te parar, de todo pensamento que quer te aprisionar nas suas emoções, nos seus pensamentos. A cada pensamento, muitas vezes, existe uma prisão que nos deixa ali e a pessoa fica ali por muito tempo pensando naquilo, fica sendo aprisionado, mas o Senhor nos fez livre e a nossa mente precisa ser livre. E quando nós entendemos a nossa posição em Cristo como filhos de Deus que nós somos, se você recebeu Jesus na sua vida, se você entende o caminho da cruz, que ele veio para te salvar, para te redimir, para te resgatar, então nós passamos a entender a nossa posição de filho. E a cada dia nós vamos nos revestindo, meditando na palavra de Deus e sendo fortalecido na força do poder do Senhor. A terceira peça é: calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os vossos pés para esta peleja, para que haja paz. O Evangelho de Cristo, ele produz paz, que nos leva a vencer as batalhas e os conflitos. Então, quando nós estamos calçados, firmados com os nossos pés no Evangelho de Cristo,
Isto vai produzir paz, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à batalha, às guerras que nós estamos travando. E quando eu falo de travar guerra, é na nossa mente, porque tudo começa na nossa mente. E nós precisamos vencer isso dentro de nós. Se existe uma guerra, se existe uma batalha, é necessário vencer primeiro dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, dentro da nossa vontade e dentro das nossas emoções. Nós precisamos sermos fortalecidos nessas áreas, na vontade, nas emoções e nos nossos pensamentos e sentimentos. E nós só vamos conseguir isso quando nós entendemos a nossa posição em Cristo Jesus e que Ele venceu por nós. Vamos lá, seguindo para a quarta peça, que é o escudo da fé. O que é fé? Fé é o ato de crermos em Deus e na sua palavra, pois tudo se fez pela sua palavra. Deus, ele criou tudo por sua palavra. E a fé, ela é um ato de crermos. E nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos, através da palavra de Deus, através de crermos, que a nossa fé ela venha crescer. A palavra fala, a fé ela se torna grande quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê, medita na palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai fazer com que a nossa fé ela venha crescer a cada dia. E esta fé ela precisa ser exercitada, porque senão ela fica atrofiada também. É tudo uma questão de exercitar a nossa fé, crendo na palavra e no poder de Deus. A quinta peça é o capacete da salvação. Veja que se refere à salvação que está em Cristo. Eu sempre digo, o problema da salvação foi resolvido na cruz do Calvário. Jesus, ele te redimiu na cruz. O problema da salvação já está resolvido. Só depende de mim e de você acreditar, crer e receber o Senhor Jesus como teu Salvador, fazer dele a tua jornada de salvação e de fé a cada dia. Eu não estou aqui falando de religião. Eu estou falando de fé, eu estou falando de ter uma vida em Cristo, de viver em Cristo. É isto que eu estou querendo passar para você. Porque quando nós entendemos a nossa posição em Cristo, as barreiras caem por terra. Muitas coisas deixam de fazer sentido na nossa vida. Porque Cristo é o bem supremo e é nele que nós precisamos estar posicionados com fé e crendo e exercitando a sua palavra cada dia na nossa vida. E a sexta peça é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Como eu disse no início aqui, tudo é pela fé, pela palavra em Cristo. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E na nossa boca precisa estar a palavra de Deus. Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós falamos da palavra, é como uma espada. Não tem até, né? O povo fala, a língua mata. Mas a língua também pode dar vida. Então, que as nossas palavras possam ser palavras de vida, possam ser palavras que produzem vida. Que nós possamos ter na nossa boca uma resposta, está escrito. Quando o inimigo vir tentar, vir perturbar, olha, está escrito.
Assim como Cristo, ele venceu pela palavra. Ele deixou esse grande exemplo, que ele venceu o inimigo pela palavra, com a palavra. Está escrito, está escrito. Então, quando você recebe uma palavra de derrota, uma palavra de fracasso, de desânimo, você diz, está escrito que a vitória é minha, porque o Senhor, ele já conquistou a minha vitória. Está escrito que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Está escrito que o Senhor é o meu rochedo, é a minha habitação, é a minha fortaleza. Então nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa mente, meditando, mas também falarmos a palavra de Deus como resposta em muitas ocasiões. E assim nós vamos nos tornando vencedores a cada dia, porque é isso que nós somos em Cristo, nós somos vencedores. Que você possa refletir esta palavra, que você possa meditar na palavra e que isso possa te trazer vida, vitória, paz em meio aos conflitos, porque a paz ela é produzida no nosso espírito. E muitas vezes nós estamos em guerra na mente, mas nós estamos em paz. Que a nossa luta é travada, mas o Senhor é a nossa paz. E nós vencemos em nome de Jesus. Fique com Deus, reflita essa palavra e seja fortalecido na força e no poder do Senhor Jesus.